Olá pessoal, meus alunos do nono período, quinto ano do Unisal, professor Luiz Flávio de volta, ainda com o tema espécies de inconstitucionalidade, dando continuidade ao tema, falando agora de inconstitucionalidade total e inconstitucionalidade parcial. No último vídeo nós terminamos falando de inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal. Tá? Agora vamos falar de inconstitucionalidade total e parcial. Esse aqui é muito simples, né, pessoal? Falar em inconstitucionalidade total é falar de uma inconstitucionalidade que abrange toda a norma impugnada. Quando eu digo que há uma inconstitucionalidade total de uma norma jurídica, eu estou dizendo que nenhum dispositivo daquela norma se aproveita, que a norma é totalmente inconstitucional. A norma tem 37 artigos e todos os artigos são inconstitucionais, tá certo? Isso acontece muito, pessoal, em caso de inconstitucionalidade formal, tá certo? Não é tão comum em inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade material, geralmente ela enseja uma inconstitucionalidade parcial, né? Algumas matérias incompatíveis, alguns dispositivos incompatíveis. Agora, quando eu falo de inconstitucionalidade formal, normalmente eu tenho uma inconstitucionalidade total. Ora, se a norma jurídica foi produzida com um vício de iniciativa, quem deveria produzir aquela norma era a União e quem o fez foi o município, ela está totalmente comprometida, tá certo? Se é uma norma que deveria ser veiculada através de lei complementar e ou foi através de lei ordinária, está tudo totalmente comprometido, tá certo? Então a inconstitucionalidade total abrange a totalidade, toda a norma impugnada, tá certo, pessoal? Geralmente está associada a uma incompatibilidade formal, que compromete, o diploma legislativo por inteiro, tendo em vista que a sua elaboração, o seu processo legislativo de elaboração foi em desacordo com a Constituição. E quando eu falo em inconstitucionalidade parcial, aí eu estou falando de uma inconstitucionalidade que abrange apenas uma parcela, um pequeno conteúdo ali da norma impugnada, não a sua totalidade. Então a norma tem 45 artigos e 2 artigos foram impugnados, 2 artigos foram declarados inconstitucionais. Isso é uma inconstitucionalidade parcial. Geralmente diz respeito à matéria, tá certo? Geralmente diz respeito à matéria. A norma é formalmente perfeita, a lei foi formalmente perfeita na sua elaboração, seu processo legislativo está em conformidade com a Constituição, porém alguns pontos desta lei contrariam a Constituição. Então eu vou declarar a inconstitucionalidade apenas daqueles pontos, materialmente contrários à Constituição. Ok, pessoal? Isso é inconstitucionalidade parcial. O que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, pessoal, é com relação a essa observação que eu fiz aqui embaixo. A declaração parcial de inconstitucionalidade, turma, ela pode recair sobre uma fração de um artigo, uma fração de um parágrafo, uma fração de um inciso, uma fração de uma alínea. Então, a declaração de inconstitucionalidade parcial por parte do judiciário pode abranger uma única palavrinha, de uma única linha do dispositivo, tá? De uma parcela mínima do dispositivo. Até digo mais, pessoal, a inconstitucionalidade ela pode recair sobre uma interpretação do dispositivo. Olha, o dispositivo na sua literalidade está perfeito. Porém, ele sugere ele dá ensejo a 2 interpretações, A e B, sendo que a interpretação B é inconstitucional. Para que o dispositivo seja constitucional, tem que adotar a interpretação A. Isso chama interpretação conforme a Constituição. Nós vimos na aula passada, quando estudamos hermenêutica constitucional. Tá bem, pessoal? Então, cuidado. A declaração de inconstitucionalidade pode cair sobre uma parcela de um artigo, uma parcela de um parágrafo, uma única palavra de um inciso
ou de uma linha, e até mesmo sobre uma das interpretações, uma ou mais das interpretações possíveis daquele dispositivo sob análise. Tudo bem, pessoal? Por que eu estou insistindo nisso daqui? Porque mais para frente nós vamos estudar, tá certo? O processo legislativo. E uma das fases do processo legislativo é a deliberação executiva, que é a fase de sanção ou veto presidencial ao projeto aprovado pelo legislativo. E aí nós vamos ver, pessoal, que o veto ele deve incidir sobre, no mínimo, um artigo, ou um parágrafo inteiro, ou uma linha inteira, ou um inciso inteiro. Tá certo, pessoal? O veto não pode incidir sobre palavras. A máxima é: não há veto de palavras. O veto presidencial a um processo legislativo, um projeto de lei aprovado pelo legislativo, o veto presidencial tem que ser sobre um parágrafo inteiro, um artigo inteiro, um parágrafo inteiro, um inciso inteiro ou uma linha inteira. Nunca sobre uma parcela de um parágrafo, uma parcela de um artigo, uma parcela da linha e assim por diante. Tá bem? E não é raro o examinador tentar induzir o candidato a erro. Tá? Falar que o controle de constitucionalidade parcial necessariamente recairá sobre um artigo inteiro, ou um parágrafo inteiro, ou um inciso inteiro, ou uma linha inteira. Tá? Não é assim. Essa regra vale para o veto, não para declaração de inconstitucionalidade. Tudo bem, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Isso aqui é uma pegadinha clássica no direito constitucional. E, por fim, para encerrar, inconstitucionalidade originária e inconstitucionalidade superveniente, pessoal. Tá? O que é inconstitucionalidade originária e superveniente? A inconstitucionalidade originária é aquela que nasce com a norma jurídica, tão logo ela venha a ser publicada. Então, a inconstitucionalidade originária, ela já se origina com a própria norma. Ela nasce com a própria norma. A norma já nasce com a inconstitucionalidade. Ela já nasce com o defeito jurídico da inconstitucionalidade. Ok? Ela já vem para o ordenamento jurídico defeituosa desde o seu nascedouro. Isso é uma inconstitucionalidade originária. E a inconstitucionalidade superveniente, pessoal? A inconstitucionalidade superveniente é aquela que resulta de uma incompatibilidade entre a norma infraconstitucional e o texto futuro da Constituição. Vamos lá, pessoal. Superveniente, é aquilo que vem depois, Superveniente vem de supervir, que é aquilo que vem depois, tá bem? Quando eu falo de uma inconstitucionalidade superveniente, eu estou falando de uma norma jurídica infraconstitucional que nasceu em perfeita conformidade com a Constituição. Eles estavam ali, certinho, totalmente compatível com a Constituição. Mas que ao longo do tempo se tornou incompatível. Ela foi publicada, ela entrou em vigor, ela produziu efeitos, porque ela estava em plena consonância com a Constituição. Ao longo do tempo, ela se tornou incompatível com a Constituição. Ao longo da sua vigência, ela se tornou incompatível com a Constituição. Tá? E aí a gente se pergunta, professor, mas como pode uma norma que nasceu encaixadinha na Constituição, ao longo do tempo se tornar inconstitucional, levando em consideração que essa norma se manteve constante, que ela não sofreu alteração. Se sofreu alteração, aí é uma outra norma, uma outra redação, ok? Mas se a norma nasceu constitucional e se manteve constante ao longo do tempo, sem alteração, como ela pode se tornar ao longo do tempo inconstitucional? É porque o parâmetro foi alterado, a Constituição foi alterada, tá certo? A norma se manteve constante, nasceu constitucional e se manteve da mesma forma. Porém, a Constituição é que mudou.
tá certo? Então o parâmetro de comparação constitucional foi alterado, tá? E a partir da mudança constitucional, aquela norma que na sua origem era compatível, tornou-se, após a alteração constitucional, incompatível com a Constituição. Isso é o que nós chamamos de inconstitucionalidade superveniente. É o que a doutrina classifica como inconstitucionalidade superveniente. A inconstitucionalidade que vem depois do nascimento da norma, né? Depois da norma já estar em vigor. Ok, pessoal? Só temos que tomar um cuidado. Isso é o conceito de inconstitucionalidade superveniente. Porém, no nosso ordenamento jurídico, não se aceita a inconstitucionalidade superveniente. Inconstitucionalidade superveniente, entre nós, é tratada como revogação hierárquica. Revogação hierárquica. Tá bem, pessoal? E nós já vimos isso. Quando nós vimos isso? Quando nós tratamos lá de recepção, né, do Instituto da Recepção das normas da Constituição anterior, das normas infraconstitucionais da Constituição anterior. Naquele conflito do tempo entre normas do ordenamento jurídico anterior com a nova Constituição que institui um novo ordenamento jurídico. Lá nós falamos de recepção, tá? E nós vimos que as normas infraconstitucionais do ordenamento jurídico anterior, materialmente incompatíveis com a nova Constituição, elas são consideradas não recepcionadas ou, né, revogadas hierarquicamente. Tá bem? Então, cuidado. Entre nós, o que a doutrina chama de inconstitucionalidade superveniente, o Supremo Tribunal fala que é revogação hierárquica. Por quê? Porque o Supremo entende que para haver inconstitucionalidade, para que uma norma seja declarada inconstitucional, com todos os efeitos, né, decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, é necessário que haja contemporaneidade entre a norma questionada e a Constituição que serve de parâmetro para o seu controle. Ou seja, a norma questionada tem que ser do tempo da Constituição. Então, se eu tenho uma norma compatível com a Constituição, porém, a Constituição foi alterada e a partir dessa alteração, aquela norma originalmente constitucional se torna inconstitucional, tá? Não há contemporaneidade entre o parâmetro que veio depois, com a emenda constitucional, e a norma questionada. Isso, então, não é inconstitucionalidade superveniente. Isso o Supremo fala, é revogação hierárquica. Porque eu só falo em controle de constitucionalidade de normas infraconstitucionais posteriores à Constituição ou posteriores à mudança realizada, à emenda realizada na Constituição. Tá bem? Isso é importante ter em mente, pessoal. Aí, quanto ao momento do controle, nós temos o controle preventivo e o controle repressivo. E aqui sim, né, o último tópico, tá? Controle preventivo e controle repressivo. O que é o controle preventivo, pessoal? Controle preventivo é aquele que é realizado, tá, antes do nascimento da lei. Ou seja, ainda durante o processo de elaboração da lei. Professor, o senhor está querendo me dizer que durante o processo legislativo é possível aferir constitucionalidade? A norma ainda nem nasceu e ela já pode ter, né, ser objeto de controle de constitucionalidade? É exatamente isso. E é exatamente isso, turma, que nós chamamos de controle preventivo. O controle preventivo. Por que preventivo? Para prevenir que o mal aconteça. Qual é o mal, no caso? Né? É a introdução no ordenamento jurídico de uma norma incompatível com a Constituição. Tá certo? Esse é o mal que se pretende evitar. Tá bem? E eu posso fazê-lo como? Preventivamente, já durante o processo. Se durante o processo legislativo for identificado, né, uma impropriedade, uma incompatibilidade da norma que está ali sendo produzida, sendo elaborada em face da Constituição,
eu já posso declarar a inconstitucionalidade ou atacar a inconstitucionalidade durante o próprio processo, prevenindo, evitando o pior, evitando o mal maior, que é a introdução no ordenamento jurídico de uma norma incompatível com a Constituição, de uma norma inconstitucional. Tá certo, pessoal? Quem realiza controle preventivo no Brasil? Em regra, pessoal, em regra, o controle preventivo é feito pelo Poder Legislativo, sobretudo pelas comissões de Constituição e Justiça, tá? Por isso, essa aqui é a única comissão que todo o Poder Legislativo tem que ter, né? Do Senado Federal, do Congresso Nacional, a menor Câmara de Vereadores do Brasil, todas têm que ter CCJ, todas têm que ter Comissão de Constituição e Justiça. Para quê? Para fazer controle preventivo de constitucionalidade, tá bem? Então, em regra, esse controle preventivo é feito pelo Legislativo através da CCJ e também pelo Executivo, através do veto jurídico, que é quando o presidente analisa um projeto de lei aprovado, fala, olha, o projeto é legal, o projeto é bom, é bacana, só que ele é inconstitucional. Então eu vou apor um veto jurídico, um veto de natureza jurídica ao projeto em questão. Tudo bem? O projeto é muito bom, mas não poderia ser elaborado pelo Legislativo Federal, pois essa matéria é de competência dos estados, essa matéria é de competência dos municípios. Tudo bem? O projeto é muito bom, mas deveria ser objeto de lei complementar e não de lei ordinária, tá bem? Então eu vou apor, presidente da República, ok? Vou apor um veto ao projeto aí, porque o projeto está em dissonância com a Constituição, ok? Tem que ver isso aí. Tá certo, pessoal? Então, isso é veto jurídico. É uma forma de controle de constitucionalidade preventivo, ainda durante o processo de formação da norma, ainda durante o processo legislativo. Uma questão interessante, tá? Eu disse aqui que, em regra, quem faz controle preventivo é o Legislativo e o Executivo. Judiciário pode fazer controle preventivo? É possível o controle preventivo pelo Judiciário? O Supremo já decidiu que sim. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Poder Judiciário pode fazer controle preventivo. Quando? Quando esse controle for suscitado por um parlamentar, por um legislativo, um membro do legislativo, através de mandado de segurança, tá? Com o objetivo de preservar suas prerrogativas constitucionais, as prerrogativas constitucionais deste parlamentar, violadas durante um processo legislativo, Tive um caso desse na Câmara de Guará, está sob júdice ainda, O parlamentar alegando que ele não foi respeitadas as suas prerrogativas parlamentares. Por exemplo, não foi esse o caso de Guará, mas por exemplo, para facilitar, o parlamentar foi impedido de votar. Ele estava na sessão, ele chegou no horário regular, ele assinou o livro de presença, porém, por um motivo qualquer, injustificável, a presidência da mesa negou o direito de voto àquele parlamentar a um determinado processo legislativo. O parlamentar, entendendo então que foi tolhido nas suas prerrogativas constitucionais enquanto parlamentar, o mais fundamental direito do parlamentar é o direito de votar os projetos, Tendo sido injustificadamente negado a ele este direito, o que ele faz? Ele vai suscitar, através de mandado de segurança, a atuação do Poder Judiciário. Para quê? Para que o Poder Judiciário restabeleça a sua prerrogativa constitucional parlamentar. Para que o Judiciário restabeleça a ele o direito de votar naquele projeto em questão, no exemplo que eu acabei de dar. Ok? Então é possível, sim, nessa hipótese, presente todos esses requisitos aqui, que o Poder Judiciário realize controle preventivo. E o controle repressivo, pessoal, é o contrário, Se o controle preventivo é feito durante o processo de elaboração da norma, antes da norma jurídica entrar no ordenamento jurídico, o controle repressivo é feito depois do ingresso da norma no ordenamento jurídico. É para reprimir o mal causado. Já que não deu para prevenir, já que o mal aconteceu, o
Que mal? A introdução no ordenamento jurídico de uma norma inconstitucional. Agora só resta o quê? A repressão. Só resta reprimir, né? Só resta retirar essa norma inconstitucional do ordenamento jurídico. Então isso é controle repressivo. É exercido após a ultimação da lei, né? Ou ato do poder público, após a conclusão do seu processo de elaboração. Quem exerce o controle repressivo, pessoal? Aí a gente inverte a regra, tá certo? O controle preventivo, em regra, é exercido por legislativo e executivo, né? Preventivo. Excepcionalmente pelo judiciário. No controle repressivo, a ordem inverte. Em regra, ele é exercido pelo judiciário, pelo seu órgão de cúpula, né? O Supremo Tribunal Federal, mas também no controle difuso, nós vamos ver mais para frente, por juízes e tribunais. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Agora, excepcionalmente, é possível também que o legislativo e o executivo exerçam o controle repressivo. Tá bem? E nós vamos ver essas hipóteses quando formos tratar do sistema político de controle de constitucionalidade, que é justamente, né, o nosso próximo tema que vai ficar para a nossa próxima aula. Tá bem, pessoal? Então, a nossa próxima aula é sistema de controle. Quando eu for falar de controle político, eu vou ver com vocês as hipóteses excepcionais de controle repressivo pelo poder legislativo e pelo poder executivo. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Para a nossa aula de hoje é isso, né? Esses dois vídeos. Introduzimos aqui o controle de constitucionalidade. Voltamos com o tema, né? Esse tema é extenso, vai durar provavelmente aí várias aulas, tá? Voltamos na próxima aula, já passando aqui as espécies de controle, para falar agora então de sistemas de controle. Pessoal, esse talvez seja o tópico mais importante dentro do controle de constitucionalidade. Tá bem? É aqui que você tem que entender bem o controle de constitucionalidade. É aquela introdução que nós fizemos hoje, né, no primeiro vídeo, e sistemas de controle. Isso é chave, pessoal. Ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.